Cumprimento você, prezado irmão e amigo, na preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos uma vez mais até você, até a sua casa, com o programa Alfa e Ômega, sempre certos de que Deus quer o melhor para a sua vida, de que Deus te ama, de que você é alguém especial e de que os olhos do Senhor não se cansam, não param nem um instante de se fixar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu problema, sobre a sua dor. E no dia de hoje, Deus tem uma solução para o seu caso. Por mais difícil que seja, portas podem estar fechadas que você já olhou e falou, essa ninguém abre. A RBN está aqui para dizer a você que Jesus tem uma chave que abre todas as portas e você vai entrar por ela e você vai ter vitória. Abra o seu coração, fique no espírito de oração, fique na expectativa de um milagre daquilo que Deus vai fazer contigo nesse momento e nessa hora. Nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos ouvir testemunhos, nós vamos ouvir a palavra de Deus e à medida que tudo isso estiver acontecendo, não fique simplesmente sentado do outro lado da tela, olhando para nós, nos assistindo. Não, participe deste culto, se envolva, cante conosco, ouça a mensagem, glorifique à medida que você sentir, dê glória a Deus, dê aleluia, abra o seu coração e, acima de tudo, desafie Deus a fazer algo por você nesse dia e nesse momento. Bem, vamos começar o nosso culto, porque o Alfa e Ômega é isso, é um culto ao Senhor com o grupo Boas Novas. Nós somos tua igreja, a noiva santa do Senhor. Desmarchamos para o lar, ao Senhor sempre a cantar. Nós somos somos tua igreja, a noiva santa do Senhor. Desmarchamos para o lar, ao Senhor sempre a cantar. Nós somos Nós estamos reunidos aqui, somos prosseguindo a batalha que atrás começou. Com armadura e espada do poder de Deus, vamos, soldados de luz, as trevas vencer. Nós somos tua igreja, a noiva santa do Senhor. Desmarchamos para o lar, ao Senhor sempre a cantar. Nós somos Nós estamos reunidos com poder e louvor, cantaremos a sua grandeza e amor. Com os olhos no prêmio, corremos ao céu, vamos clamando a vitória que por nós ganhou. Nós somos tua igreja, a noiva santa do Senhor. Desmarchamos para o lar, ao Senhor sempre a cantar. Nós somos sempre avante, em Deus somos Nós somos tua igreja, a noiva santa do Senhor. Desmarchamos para o lar, ao Senhor sempre a cantar. Nós somos somos tua igreja, a noiva santa do Senhor. Desmarchamos para o lar, ao Senhor sempre a cantar. Nós somos nós somos nós somos nós somos
Continue louvando ao Senhor nesta noite conosco. Santo, santo é o Senhor. É o próximo louvor que iremos cantar nesta noite. Posso ouvir o som do céu, como o som de muitas águas. Este é o som que educou no vem. São canções de adoração, homens de cada nação, que levantam vozes em glórias ao Senhor, cantando: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Se dobram anjos e anciãos, redimidos adoram a Deus. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Se dobram anjos e anciãos, redimidos adoram a Deus. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Posso ouvir o som do céu, com o som de muitas águas. Este é o som que do trono vem. São canções de adoração, homens de cada nação, que levantam vozes em glórias ao Senhor, cantando: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Santo, Santo,
santas do Senhor. Aleluia, aleluia. Bem, nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e sempre falamos que há sempre uma perto da sua casa. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, você conhece uma igreja de portas abertas, uma igreja que faz a diferença na comunidade, uma igreja inserida dentro do contexto social e do contexto de cada cidade. Você que está buscando uma igreja evangélica, é uma alegria divulgar a você o nome da nossa Igreja Assembleia de Deus. Sempre as portas estão abertas e você vai ser abençoado se nos fizer uma visita. Bem, é com muita alegria e muita satisfação que nós temos aqui a nossa amada irmã Rosângela Coutinho, que testemunhará daquilo que Deus está fazendo e tem feito na vida dela. Amém. E é um prazer poder estar com vocês, ouvintes, para falar de todas as bênçãos. Não vai ser nem possível de contar todas elas, porque são milhares daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E para você que está nos assistindo, talvez na sua casa ou num hospital, precisando de ouvir a voz do Senhor, saiba que, como diz aqui na palavra de Deus, no Salmo 46, primeiro versículo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E neste momento eu gostaria de compartilhar com vocês dessa palavra que realmente foi verdade, tem sido verdadeira na minha vida. Porque há um tempo atrás, há menos de um ano, eu passei por uma dificuldade muito grande, a qual, em uma visita rotineira a um consultório médico, foi diagnosticado que eu estava com um problema a qual eu não estava. E hoje eu posso saber que no reino espiritual foi um laço de morte preparado para a minha vida, a qual ali eu fui medicada, a tomar algumas medicações assim, durante um período de quase um mês, a qual eu não poderia tomar porque eu era totalmente alérgica e não sabia. E aquilo que eu estava tomando era um veneno, que estava envenenando todo o meu corpo, o meu sangue. E ali, irmãos, eu tomava aquele medicamento e orava a Deus e pedia a Deus. E graças a Deus, Deus foi meu socorro, porque quando faltava somente 3 comprimidos, eu comecei a me sentir muito mal. E o Senhor falou comigo para que eu procurasse um médico, que eu estava com meus rins paralisando. E aí eu fui procurar, fiz todos os exames, e na mesma hora eu fui internada, onde eu passei quase um mês, e dei entrada, irmãos, no hospital, com ascite. Eu fiquei com meus 2 pulmões com pneumonia dupla, e os rins já estavam parando, e eu fiquei assim irreconhecível, porque aquela alergia deixou o meu rosto, o corpo todo inchado. E ali eu já estava quase fraca e eu não sabia que era tão grave assim. Mas como eu já trabalho na área também de saúde, e eu podia ter acesso ali, aquele prontuário, eu mesmo bem fraquinha, eu cheguei lá para ler, o prontuário. E ali estava escrito que eu estava gravíssima. E quando eu li aquilo, eu falei: Senhor, tens misericórdia de mim. Irmãos, eu posso dizer que hoje, até por eu ter escolhido esse testemunho, foi porque o Senhor sabe que aquele um mês que eu passei ali, eu pude ligar a televisão e passar todo momento de eu estar internada ali, ouvindo a RBN. E eu ouvia os programas, ouvia e podia orar com os irmãos, louvar com os irmãos. E o Senhor foi me restabelecendo. Eu fiquei um mês internada, mas o Senhor me curou. E hoje eu posso aqui testemunhar da vitória do Senhor. E talvez, quando agora eu estou testemunhando, você possa estar na mesma condição que eu. Ligou a sua televisão e agora está dando esse programa.
e o Senhor fala com você que Ele é socorro presente na angústia. Porque ali eu sei, irmãos, que foi a mão do Senhor. E eu fui curada. E hoje não tem nenhuma sequela. Eu não tinha nada, mas até mesmo espiritualmente, né? O Senhor sabe por que eu passei por aquilo. Mas eu pude, graças a Deus, eu lembro que eu não podia nem levantar. Mas quando eu ia ao banheiro tomar o meu banho, eu segurava nas paredes. E o meu esposo comigo, e eu cantava, louvava o Senhor. Porque eu sabia que eu não estava sozinha, que o Senhor era socorro. O Senhor estava presente na angústia, Ele não estava ausente, Ele estava presente comigo. E ali, irmãos, eu lembro-me que uma noite eu não conseguia dormir, eu já tinha quatro noites, dias assim que não dormia, eu olhava, eu já não via mais, tudo assim, sem poder enxergar direito, mas não conseguia dormir. E aí eu liguei, eu ficava direto, né, ligado, né, nos louvores. E aí, na hora da oração, eu orei junto. Irmãos, é um culto no nosso lar, é um culto aonde nós estamos. Não é um programa somente, algo programado, feito, mas é o Senhor falando com você agora. Então, o Senhor me deu vitória. E muitas outras vitórias o Senhor tem me dado. Não só essa, mas de eu estar aqui em Manaus, o Senhor me trouxe, colocou-me assim por cabeça no meu emprego. Hoje o Senhor tem assim honrado, assim maravilhosamente, sabe, na minha vida. Eu posso assim testemunhar das bênçãos do Senhor. E lá eu vejo também a mão do Senhor, sabe, quando eu falo do Senhor Jesus. Então, Deus é o socorro, meu amigo. Você que está ouvindo, Deus é o socorro, Ele é presente agora, como foi comigo, e hoje eu estou aqui para louvar o Senhor. Creia que o Senhor pode te tirar da onde você estiver e ser contigo e te levantar, porque Ele é Deus socorro. Amém. Amém. Amém, amém. Agradecemos o testemunho e a palavra de encorajamento da Rosângela. E agora chegou a hora de eu compartilhar com você a palavra do Senhor. Mas a pastora Rosângela já tão maravilhosamente já compartilhou aqui, não é? Que deixou pouca coisa para a gente poder falar. Mas é uma alegria, irmãos, ver como Deus unge as pessoas e usa as pessoas. Isaías capítulo 32, versículo 1 e 2, eu gostaria de compartilhar com você nesta passagem. O texto da palavra de Deus diz: E eis, aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. E será aquele varão de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Amém. É uma palavra do livro de Isaías, uma palavra referindo-se ao renovo, ou referindo-se ao Messias, ou mais precisamente, uma referência direta à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver Jesus de diversas maneiras no livro de Isaías. Isaías, ele é até chamado, de o Evangelho do Antigo Testamento, porque muitas partes, muitas profecias, elas são guardadas para descrever, para mostrar como Jesus era, do seu ministério, dados precisos da sua morte, de aquilo que devemos esperar dele. E aqui, dentre todos os quadros que Isaías faz da pessoa de Jesus, ele guarda estes versículos aqui que eu li, 2 versículos. Se a gente for continuar a ler, veremos que há uma certa continuidade, mas eu gostaria de parar aqui e mais até em um único versículo, que é o versículo 2, aonde eu vou voltar a ler para vocês, que diz: E será aquele varão
Que varão? Aquele rei que é colocado no versículo 1. E será aquele varão, que varão? Jesus. Ele refere-se sempre a varão como sendo varão de dores, homens de dores, outra tradução dirá. Mas e será aquele varão de esconderijo contra o vento? A primeira coisa que a Bíblia fala é que Jesus, ele é um esconderijo contra o vento. Por que contra o vento? Porque as tempestades, elas sempre existem na jornada da nossa vida. As tempestades sempre hão de nos alcançar. É impossível estar nessa vida e não ter momentos em que as tempestades se chegarão contra a minha vida. E quando eu falo aqui, conforme é dito, de que Jesus, ele é um esconderijo contra o vento, essa palavra esconderijo diz respeito àquele que guarda, aquele que salva você do vento, aquele vento devastador que pode estar soprando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre as suas finanças. E esse vento, esse vendaval está assoprando e você está pensando que você vai ser destruído, que o vento vai te levar e que você vai ser arrancado e que você vai desaparecer no meio desse tufão. Aqui o texto é bem claro. Ele fala: Jesus é um esconderijo contra o vendaval. O vendaval significa que ele é salvação. Aliás, a primeira proposta de Jesus é sempre essa, de ser o Salvador. E agora você tem que olhar para dentro de você mesmo, para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para dentro da sua família, para ver o que está sendo assolado, o que está num processo, quem sabe de erosão, já foi uma rocha, mas o vendaval está levando e você precisa resguardar e salvar isso. O texto aqui diz: Jesus, ele é um esconderijo. E quando você está no esconderijo, significa que você não pode ser atingido. Que quando ele lança as setas sobre você, existe algo que impede que você seja alcançado, que você seja alvejado. Significa que ali há proteção para a sua vida, para a sua casa, para a sua descendência, para a sua célula, para aqueles que estão escondidos ali. O diabo, ele gosta muito, e uma das suas principais estratégias é sempre acusar a mente do homem. Jesus já perdoou do pecado, mas ele está ali sempre acusando. Romanos 8:1 diz: aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Por quê? Porque estão escondidos em Deus. Estão escondidos em Deus. Porque Jesus é esse esconderijo. Jesus é esse alguém que pode preservar você da destruição. O que você sente sobre o seu futuro? O que você sente sobre a sua vida? O que você sente sobre os seus sonhos? O que você está olhando para frente e falando assim: mas pastor, eu estou aqui sendo assolado. Eu não quero negar a realidade do vendaval, porque o inferno tem colocado os exércitos dele sobre a sua vida com um propósito claro de destruir a sua casa. E você precisa desse esconderijo. E você precisa se esconder hoje. Você precisa hoje da cobertura espiritual do Senhor. Você precisa hoje da cobertura espiritual de Jesus. Você precisa hoje estar escondido na cruz de Cristo, aonde o diabo não tem condições de ter acesso a você, a tocar em você. A Bíblia diz o seguinte, que nós, crentes,
temos a unção do Santo repousa sobre nós, e o maligno não tem condições, não tem poder, não tem capacidade de tocar a sua vida. Isso significa que você é um vencedor. Isso significa que você não é um derrotado. Isso significa que você não vai ficar aí caído. Porque o diabo não vai acabar com você. Você está escondido em Deus. O texto é bem claro. Ele diz, e é este varão, Jesus, ele é um esconderijo contra o vendaval. Contra o vendaval. Mas não é só um esconderijo contra o vendaval. Ele é um refúgio contra a tempestade. Essa palavra refúgio, aliás, a palavra esconderijo, ela traz para mim sempre aquele sentido de luta, de briga. Mas a palavra refúgio, ela sempre traz talvez um sentido mais de algo para salvaguardar você. Algo que são águas tranquilas. Por exemplo, um barco que está numa corredeira muito grande. Às vezes, quando ele chega num lugar mais calmo, ele tem um remanso. Tem lugares em que a corredeira não alcança, não passa. Aquilo é tipo de um refúgio. Então, Jesus é isso. Jesus é um refúgio. É um lugar onde você pode parar, onde que você pode renovar as suas forças. Um lugar onde você pode descansar, um lugar onde você pode se recuperar. É uma pessoa em quem você pode se tratar nele, sim, é nele, é na pessoa dele. Jesus é vivo. É nele que vivemos. Você fala, pastor, esse Jesus é uma pessoa, é uma coisa, como é que é isso? Ele é tudo, e faz tudo, e está em tudo. E a Bíblia fala, ele é um refúgio. É um refúgio. Um refúgio significa um lugar protegido. Um refúgio, conforme eu já disse, é um lugar resguardado. Um refúgio é um lugar onde você não será alcançado. Se você hoje está longe de Jesus, se você hoje está afastado de Jesus, você sabe que a sua vida está exposta. Enquanto você estiver em Cristo, você é vencedor e você é vitorioso. Em Cristo não tem como você ser derrotado. Em Cristo não tem como você ter portas fechadas. Em Cristo não tem como você ser alvejado, não existe isso. O perigo é quando nós saímos fora do refúgio e expomos a peito aberto o nosso peito no meio de uma guerra, e aí sim nós temos condições de ser alvejados. E Jesus hoje te chama, te convida. Por que continuar se expondo ao perigo? Por que continuar expondo a sua eternidade a ir para o inferno? Por que continuar se expondo aos ataques do diabo, a sua família, a sua casa, os seus negócios? Por quê? Por que não correr hoje para um lugar protegido e seguro? Um lugar de segurança? Por quê? Jesus te convida, você que está longe, que está distante, que já esteve na igreja, que já sabe o que está seguro em Cristo, que sabe que na pessoa de Jesus tem autoridade e que o diabo não tem condições de te tocar. Porque o texto bíblico diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Mas Jesus não é só isso. O texto diz, e aquele varão será um esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade, torrentes de águas em lugares secos. Que promessa! Que promessa! Jesus é aquele que tem condições de ajudar você na aridez da sua vida, no deserto da sua vida.
O que mais uma pessoa precisa? E quando ele fala aqui, essas pessoas viviam num lugar que conheciam muito bem o que era um deserto. Eles conheciam o que era um deserto. Bem mais do que eu, bem mais do que você. E sabe que a coisa essencial que tem num deserto é a água. E aqui está dizendo, olha, e esse varão, ele vai ser como torrentes de águas. Ele vai trazer a vida. O que significa a água? A torrente de água no lugar seco, no lugar árido. Um lugar árido, sem água, ele não prospera. Um lugar seco, sem água, ele não frutifica. Um lugar seco, sem água, ele não tem condições de manter nem animais. O que vive de vida animal num deserto? Não existe vida. Viver como? Sem o principal elemento. Eu quero dizer que enquanto você não tiver Jesus na sua vida, você não tem vida. Você pensa que você tem vida, mas você não tem vida. Que tipo de vida existe em um deserto? Pense aí no deserto da Saara, na tua mente aí. Que tipo de vida tem ali? Você fala, pastor, ali não planta nada, não vejo criação de gado, de ovelha, de porco, de galinho, não dá para fazer nada lá. Por quê? Falta água. Irriga o local. Pega regiões como o nosso Nordeste brasileiro, assolado e destruído. E esses dias atrás estava até vendo uma reportagem. Fizeram um processo de irrigação. E é um dos maiores exportadores, acho que mundiais, de uva. Porque a vida voltou, por quê? Porque a água voltou. Tem muitas pessoas hoje que a vida dele é um deserto, total deserto. Não prospera nada, não nasce nada, não dá sombra para ninguém, não multiplica. Porque quando você nasce uma árvore, da árvore está garantido o seu amanhã. Mas se não nascer nada, não existe um amanhã. Tem pessoas iludidas hoje, pensando que quando estão nas drogas, quando estão na prostituição, quando estão nos vícios, que estão longe da igreja. Não, pastor, eu sou filho de crente, mas eu tenho que viver um pouco a vida. Que vida? A verdadeira vida é Jesus. A verdadeira vida está na pessoa de Jesus. E o texto fala que esse varão, ele vai ser como uma torrente de águas no lugar seco. Um lugar que não tem nada, feio. E quando a água chega a beleza, chega o verde, chega tudo. E é isso que é isso que Isaías está vendo. Quando Jesus chegar, esse varão chegar, a sua vida pode estar o deserto que for. Há uma promessa para ela. Vai frutificar, vai ter vida, vai multiplicar, vai nascer e vai ter vida verdadeira correndo nela. Guarda isso, lembra isso. Vida só em Jesus. Tem pessoas hoje que estão na igreja, mas que estão secas. Tem pessoas na igreja hoje que nasceram dentro dela. Tem a carteira de membro, frequentam, tem ali a sua Bíblia. Aliás, antes que se entendesse por crente, muitos deles já tinham até a Bíblia. A vida deles se confunde, desde que eles entendem-se por gente, se entende dentro de uma igreja. Mas muitos estão secos, estão vivendo uma vida falsa. Falta unção de Deus, falta graça de Deus, falta vida de Deus. Não frutifica nada, não ganha ninguém para Jesus, não edifica a vida de ninguém, não alimenta ninguém. Sua vida é um deserto. Não tem
não tem ninguém, não tem vida correndo. Como está o seu ministério? Sua vida com Deus? A sua intimidade com Deus? Olha para dentro de você, você fala, e os sonhos que eu tinha, a chamada que eu tinha, a vocação que eu tinha, a vontade que eu tinha de seguir, nada disso se realizou, e eu posso dizer que a minha vida hoje é um deserto. Mas aqui tem uma promessa, que diz que Jesus, Ele é como um torrente de águas, em lugares secos. E se a sua vida hoje estiver seca, se você não estiver frutificando, ministerialmente falando, morreu. A promessa é para você. É Jesus. Falta Jesus. Falta mais andar com Jesus. Falta estar mais perto de Jesus. Falta estar abraçando Ele mais. Falta estar lendo Ele mais aqui, estudando mais sobre Ele. Falta estar buscando mais Ele em oração. Falta alguma coisa. Falta Jesus. Vida ministerial seca. Vida cristã seca. Árida. Infértil. Falta o quê? Falta Jesus. Mas essa palavra é para você, é para mim, é para nós, é consolo, é alegria, dizendo que Ele é como correntes. Vamos ter mais Jesus. Quanto nós temos mais Jesus, nós temos mais de tudo. Quanto nós temos mais Jesus, recebemos tudo aquilo que podemos ter da parte de Deus. E o texto não para aí. O texto diz, é como torrentes de águas em lugares secos e de sombra de rocha em terra sedenta. Essa expressão, ela é uma expressão que me chama muita atenção. Porque eu penso que o quadro aqui, que o profeta tem em mente, é o quadro de alguém que está caminhando, ele já diz, em terra sedenta é terra que não tem água, e que de repente aquela pessoa está suando, aquela pessoa está ali sem força para continuar, mas de repente ela precisa parar um pouco para receber um renovo, e aí ela acha uma sombra, aqui fala a sombra de uma rocha, e ele para debaixo daquela rocha. E debaixo daquela rocha, aquele ventinho sopra, e ele descansa. E ele se recupera. E ele se renova. É disso que a Bíblia está dizendo. E nós temos que parar um pouco mais com Jesus, parar um pouco mais nele. Para quê? Parar um pouco mais nele para receber o tratamento para a nossa alma, o alimento da nossa alma, para a gente continuar caminhando em terra sedenta. Eu tenho uma notícia para você. Esse mundo será sempre terra sedenta. Nosso lugar não é aqui. Nós caminhamos aqui como peregrinos, igual o povo de Israel caminhou no deserto. E reconhecemos que aqui é um deserto. E nós precisamos de, na nossa caminhada, nessa terra sedenta, ensolarada, onde o sol bate de forma causticante sobre nós, nós precisamos de ter um lugarzinho para enxugar um pouco o suor, tomar uma água, nos alimentar, descansar. Que lugar é esse? Nos braços de Jesus. Que lugar é esse? Nos pés de Jesus. Por isso que fala, e este varão vai ser o quê? Ele é como uma sombra de uma rocha, numa terra castigada pelo sol. Uma terra aonde não tem nada, numa terra onde está batendo aquele sol forte, mas a promessa de Deus para nós é que Jesus, Ele vai ser esse renovo para você. Se você se sentir cansado hoje, esgotado espiritualmente, esgotado pelos afazeres do dia a dia, se você se sentir esgotado pelo estresse,
se você estiver se sentindo esgotado pelas aflições, pelas contas, pelas coisas que o deserto dessa vida tem apresentado a você, você precisa parar um pouco mais em Jesus e deixar Ele renovar você. E esse programa aqui tem essa finalidade, renovar a sua vida. Essa emissora aqui tem essa finalidade, trazer alento e renovar você, para que você continue marchando, continue à frente, continue marchando, sabendo que não é aqui, nessa terra ensolarada, o nosso descanso. Nós marchamos para a nossa Canaã celestial, para a Nova Jerusalém. E nós precisamos de forças renovadas. E onde renovar forças? Em Jesus. Pastor, mas é tudo em Jesus? É tudo em Jesus. Com Jesus, tudo. Sem Ele, nada. Da salvação à cura, a restauração ao renovo, a restituição à intimidade, a força para continuar caminhando. Jesus é tudo para nós. Por isso é tão precioso. Por isso nós amamos Ele tanto. Por isso nós colocamos tanto ênfase. Por isso nós cantamos e exaltamos o nome dEle. Porque Jesus é tudo para nós. E tem que ser tudo para você também. Tem que ser. Porque a sua vida vai mudar quando Jesus for tudo para você. Meu Deus e Pai, esse texto que lemos, essa profecia de Isaías, que fala que Jesus viria e seria como um esconderijo contra o vendaval, um refúgio contra a tempestade, e seria, Senhor, como uma sombra numa terra castigada pelo sol, e seria como torrentes em terra sedenta. Meu Deus e Pai, que isso se cumpra em nós hoje e se cumpra na vida dessa pessoa que está ouvindo. Que ela consiga ver e compreender que Jesus é tudo. E que se ele receber e abrir espaço no coração dele agora, ele pode ter sua vida salva. E essa pessoa que já te tem, Senhor, mas tem um ministério morto, e esse ministério pode ressuscitar hoje, porque as correntes da água viva vão passar por esta pessoa agora, passam por essa pessoa agora, e ela é renovada, e ela é desafiada para continuar a marchar, a continuar a avançar. Fica conosco, Senhor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso agradecimento por tudo que Tu fez e vai continuar fazendo por cada um de nós. Amém. Feitos, proezas são vistos na vida. Vem das mãos tão santas e puras. Vejo a glória do justo Rei. Sua força e majestade, seu cetro de equidade, é justiça e poder por toda a eternidade.
meus passos firmarei neste caminho. Filho, nunca te deixarei. Foi por isso que te alcancei. És parte do meu coração, tua vida ser uma canção. Só terás uma razão para viver. Confiarei em ti, mesmo que os montes se abalem. Confiarei em ti, ainda que as águas se perturbem e a terra se mude. Confiarei. Oh, rio que alegra a cidade. Deus está no meio dela. Ao romper da manhã, Deus me fará vencer. Se levanta a sua voz, faz a terra derreter. Confiarei em ti, jamais esquecerei amado Rei. Confiarei em ti, mesmo que os montes se abalem. Confiarei em ti.